Olá, tudo Boa jóia, tarde, cara? Boa beleza. tarde. Bem, Bom demais, você. jóia, graças a Deus. Você conseguiu ler aquele arquivo extra que eu enviei no seu e-mail? Deu uma lida por cima, Tá jóia, não? porque essa semana tá uma correria aqui. Muito corrido, né, Kaique? Muito corrido, Uhum. né? Não dá para ler tudo. Não, tranquilo. Eu já separei E mesmo aquele arquivo, é para a gente, de repente, considerar hoje mesmo. A gente considera aqui, quer ver? Eu estou compartilhando aqui, só um momento. uhum. E como eu falei Assim para fica bom. vocês, semana passada eu não tava em casa, cara. Não, Tipo, aí eu tranquilo, cheguei, aí tranquilo. eu tava sem o notebook, aí eu tava fazendo tudo pelo celular, né? Aí, Não, mas tranquilo. agora, Normal, isso agora é vamos ver normal. com calma aqui. Tranquilo. Esse arquivo aqui, Kaique, eu botei assim, a finalidade, explanação em termos simples de cada análise. Na verdade, é a mesma coisa que está no TCC, só que lá no TCC tem a linguagem técnica, né, que é a linguagem para artigo, né, que é a linguagem que a Aham. banca pede, que o PSEG pede para ficar no artigo. Aqui, eu não me preocupei em usar termos muito técnicos, não. Usei palavras mais simples, do dia a dia mesmo, mas é para a gente entender. Isso, inclusive, se você gostar de algum trecho aqui, você pode acrescentar, ou pode colocar termos, né, do seu dia a dia mesmo, ficar mais fácil para você explicar. Inclusive, você pode até colocar em comentários nos slides, caso você queira, por exemplo, apresentar em PowerPoint. Né? Você pode pegar aquela apresentação feita no Gama App, que está em PowerPoint também, você abre, aí você pode colocar, inserir comentário. Aí no slide 1, vamos supor, você quer inserir um comentário. Você pega um trecho daqui, coloca suas palavras, alguma coisa que você quer falar na hora da banca, você pode deixar até como comentário no próprio slide, que aí na hora que você for apresentar os slides, caso a banca faça uma pergunta específica, você já tem até no comentário anotado, fica até mais fácil para visualizar. É uma dica que eu dou. Ou caso você queira também, você pode deixar esse arquivo Word, ele aberto no seu computador, offline, e apresentando online os slides, né? Isso aí, se durante a apresentação, até depois, quando vierem as perguntas da banca, se você quiser comentar alguma coisa no arquivo Word, você mesmo pode clicar, né, no Word, você abre ali, encontra a informação, você já fala na hora. Fica Você mais acha fácil. que eu não estou muito seguro apresentar ainda, né? Você acha que, no caso, seria bom eu utilize aqui o Windows 11, né? Aqui no meu notebook, né? Eu deixar a tela subdividida, por exemplo, uma aqui, eu deixo a apresentação também com a banca e a segunda eu deixo a preparação, porque aí eu vou Sim, lendo e explicando para eles. perfeito, perfeito. Assim você está preparado, você se sente seguro, você já está acostumado a fazer, né, em duas abas, ótimo. Você deixa, de repente, o Word numa aba, a outra apresentação, perfeita. Aí, tudo que você quiser acrescentar durante a apresentação, você já tem a aba do Word, para você localizar. E quando a banca fizer pergunta, você também já tem o Word como suporte, né, para tudo que a banca vai perguntar para você. Lembrando que isso é assim, o PSEG, ele fala que é no máximo 20 minutos, cada orientando apresentar, e são duas pessoas na banca, no caso, seu orientador vai estar lá, ele vai ter no máximo 20 minutos, e o outro também mais, no máximo 20 minutos. Então, no total, dá no máximo uma hora, mas nunca chega a uma hora. Normalmente é 30 minutos a banca toda, né? Porque normalmente quando você apresentar, que chegar lá no minuto 12, mais ou menos, de apresentação, eles já vão pedindo para encerrar. Eles são muito assim, porque é tanta gente no mesmo dia para apresentar, e eles ficam com pressa, e a hora que dá mais ou menos uns 12 minutos, 10, 11, 2, já vão cortando, já vão falando, Eles ah, você pedem tem um para minuto só acelerar para um pouco. encerrar. Ele já interrompe você e diz que você tem 1 minuto, 2 minutos para encerrar. Eles são assim. E quando Uhum. eles vão fazer a audição também comentários, é muito, muito raro eles utilizarem os 20 minutos que cada um tem para falar. Mas normalmente ele fala 10 minutos, uma coisinha bem rápida assim. Né? E aí eles fazem com os comentários, né, sobre os achados que você trouxe, né, sobre a relevância que você trouxe, o grau de originalidade, o valor, né, que a sua pesquisa trouxe para essa temática, para a área. Eles comentam assim, fazem perguntas bem específicas. No caso, como é pesquisa aplicada que eles cobrem, eles vão fazer umas perguntas assim, né, as mais relevantes. Por exemplo, o que a análise descritiva mostrou? O que a análise de regressão múltipla mostrou? Né? E caso eles queiram saber alguma coisa mais detalhada, vamos falar assim, quais foram as variáveis que você utilizou na regressão linear múltipla? Eu já até separei aqui. Ó.
Foram 5 variáveis independentes e uma variável principal. E qual variável? Até vou ter que as 5 são Q7, Q8, Q9, Q12 e Q14. São as 5 variáveis que são independentes, aquelas explicativas. E tem exatamente a questão que representa ela, né, que é exatamente a questão. Q7, que é de questão, né? Questão Sim. 7, a variável 7. Questão 8, a variável 8. Questão... E assim por diante. E as mesmas 5 variáveis independentes e a variável principal da regressão linear múltipla foram exatamente as mesmas que foram utilizadas nessa outra aqui, a modelagem de redes neurais. Eu coloquei as mesmas 5 aqui. Com a diferença, é claro, a regressão múltipla mostra uma coisa e a regressão, né, a modelagem de redes neurais tem uma outra finalidade, mas as duas se complementam, os resultados eles convergem. E aí, depois teve a análise de cluster, foram 3 grupos separados para identificar padrões, e os grupos eu também separei tudo aqui. O cluster 1, no caso, foi a variável, deixa eu ver aqui, variável, cluster 0 foi a variável remo, tá aqui. Cluster 1 foi a variável idade, e o cluster 2 foi a avaliação sustentável. Depois teve a correlação de Pearson-Spearman, que correlacionou 2 variáveis. Aqui é 14, a questão 14 e a questão 18. Qual que é a relação que uma tem com a outra? E as duas convergiram para 0,07. E eu botei até aqui qual que é a Q18 e qual que é a Q14, para ficar mais fácil localizar. Sim. E aí, o que mais? A nova, que é o teste, né, a análise da variância, botei também quais foram as variáveis investigadas. Foram 4 variáveis independentes, são essas 4 aqui, Q9, Q10, Q11, Q12, e a variável principal aqui é 18. De todas, a 18 é a principal. Por quê que a 18 é a principal de todas? Porque a pesquisa, ela buscou justamente avaliar a disposição do consumidor e da consumidora consciente, né, ao pagar mais, um valor um pouco maior, por um produto, né, na área de moda que tem as características, né, de ser inclusivo e sustentável. Né? Qual que é a disposição que o cliente tem de pagar mais por isso? Então, por isso, para explicar, né, esse comportamento, a Q18 foi a variável principal na pesquisa inteira. Né? Por isso, em todas as análises, né, que teve várias variáveis, a principal sempre foi a Q18, que era o objetivo principal da pesquisa. Caso eles perguntem, mas por que a Q18 foi a principal? Eu falo assim, sim, porque esse foi o objetivo principal da pesquisa. Né? É investigar por que, né, que o consumidor, a consumidora, está mais disposto a pagar mais por um produto de moda seja mais, inclusive, sustentável. Quais as variáveis que explicam isso? Por isso, teve todas essas análises. A nova utilizou 4 variáveis para explicar essa disposição de pagar mais. Né? A regressão linear múltipla utilizou 5 variáveis para explicar a disposição de pagar mais. E a redes neurais também empregou 5 variáveis para explicar isso. Né? E os modelos muito bem testados, né? Todos eles bem adequados. Então, assim, os resultados foram convergentes com outras pesquisas. Essa não é a primeira pesquisa, né, da temática, né? Mas outros pesquisadores, né, como você, que já também escolheram essa temática investigar, eles chegaram às mesmas conclusões. Isso é até bom. Né? Na pesquisa sua, tem várias referências ali de pesquisas anteriores, de diversas universidades do Brasil e do mundo, que fizeram também esse mesmo teste, claro que não com os mesmos dados, né? de outras empresas, né? de outros estados, de outros países, mas que obtiveram os mesmos resultados do e-commerce. E recente, pesquisa recente, nos últimos 3 anos. Então, quer dizer, a pesquisa está totalmente de acordo com a literatura e com a realidade do setor de moda. Então, tem tudo para tirar um 10, né? Tem tudo para tirar um 10, ou bem Sim. próximo de 10. Tá? Aí, eu queria ler junto com você, de repente você pode ler ou eu posso ler, né? De repente, você falar assim, dá uma pausa aqui, de repente, queria entender melhor, você pode ficar à vontade. Né? A gente conversa aqui, a gente faz uma troca de informações, para que você fique Certo. bem seguro em termos de entendimento. Tá? Então, eu queria Eu separar posso... esse atendimento em 2 partes. Eu queria separar assim, a primeira parte a gente considera esse arquivo, assim, para você entender bem assim, aquilo, não que você não entenda, você já entende, você, né, a pesquisa está toda concluída no TCC, mas tudo aquilo que às vezes algum detalhe ou outro você queira saber mais, alguma coisa, como é que foi rodado, alguma coisa, para você entender bem, ter total segurança do conteúdo. Aí numa outra parte a gente pega os slides, não precisa ser necessariamente hoje, a hora que você tiver alguma coisa, algum compromisso, não sei se você vai parar às 4, não sei que hora que você falar assim, ó, agora eu tem que sair, que eu tenho que fazer alguma coisa. Tudo bem, a gente encerra. Aí, depende, uma outra semana, a gente pega continua, né, pega os slides também. Aí, na hora dos slides, você vai apresentar, faz de conta que eu sou a banca. Aí, você apresenta, aí eu vou fazer perguntas para você como se eu fosse a banca.
E aí você vai Entendi. responder. As mesmas perguntas que eu sei que a banca já fez, eu assisti um Na, monte de na, banca, na né, hora fazer as da perguntas. apresentação lá, eu vou ter que apresentar os dois, vou apresentar o TCC e os slides também? Só os slides. Só os slides, na hora Só da os banca. slides na hora. Inclusive, lá na plataforma, né, do MBX, no Simples, na verdade é o Simples, se não me engano, que é uma plataforma específica. Você pode carregar os slides atualizados, caso você precise atualizar os slides, não precisa ser aquele que você entregou, não. Se você precisar ajustar, você pode ajustar à vontade. Algumas horas, no mesmo dia da defesa, você pode carregar os slides ali tranquilamente, se apresenta em tempo real aquilo ajustado. Só se avisar a banca, né? Antes, na hora que você Uhum. apresentar, falar, esses slides aqui, eles não são exatamente a última versão que vocês receberam, porque eu tive que fazer ajuste, mas essa aqui está mais atualizada. Só avisar, não tem nenhum problema. Pode, né? Inclusive, até um mérito a mais para você, que, você já, né, que eles entendem que você pegou aquilo que você enviou para eles, você refinou e está trazendo um conteúdo mais avançado para eles, até ponto favorável para você, caso você queira fazer algum ajuste, né, nos slides finais, você consegue fazer e apresentar. Então, só os slides se apresentam, mas isso não impede que você tenha esse arquivo aqui numa outra aba, igual você estava falando no começo, né? E você também tem o TCC aberto, você pode deixar o TCC e esse arquivo, os dois arquivos abertos numa aba, né, no Word, na outra aba, apresentação online. Eles vão estar vendo só a apresentação, que é a apresentação que eles querem ver. Até por ser pouco tempo, eles querem algo mais rápido, sucinto, né? Ela tem 10 slides, eles preferem assim, algo mais rápido, mais sucinto. É por Né? isso Mas que aí, tem os slides, né? Porque como você falou, né? São várias apresentações no mesmo dia, eles querem algo mais simplificado, né? eles querem justamente por causa do tempo. O tempo é muito curto, é muita gente apresentando, e Uhum. assim, de repente com você não ocorre nada, de repente seu microfone está funcionando bem, né, o webcam está funcionando bem, mas às vezes algum outro candidato não está, algum outro apresentador, né, do TCC não está pegando o microfone e aí, ou a webcam, e eles não continuam. Se não estiver funcionando perfeitamente bem, eles encerram. Até comento com a pessoa, olha, tenta entrar daqui, de repente, umas 2 horas, está o horário mais ou menos, né, que a gente vai tentar encaixar você no outro horário, ou talvez marque uma outra data, né? E aí passa o próximo, né, a próxima apresentação, que seria, eles adiantam e vão fazer. Então, no dia tem imprevistos, né? Então, para contornar esses imprevistos, é por isso que o tempo não fica exatamente do jeito como programado. Esse programa, sei lá, começa a tal horário e termina a tal horário, mas pode ser que não. Pode ser que dê, inclusive, é até bom você ficar preparado uma meia hora antes do dia. Pode ser que dê falha, né, na apresentação, que vem antes de você, e ele chama você mais cedo, né, para apresentar, para depois, né, que deu problema, deu algum problema técnico, apresenta depois de você. Né? Então, pode acontecer isso, né, de antecipar um pouquinho. É mais raro acontecer antecipado que marcar você mais tarde, mas pode acontecer. Sim, Né? E, tanto é que também se você for apresentar de alguma falha técnica, não tem problema, marca para mais tarde no mesmo dia ou na mesma semana, tranquilamente. Sem apresentar, você não fica, você vai apresentar. uhum. Tá? Então, assim, foram 6 análises, eu vou pegar só um quadro aqui, e esse quadro final, ele sintetiza o nome das 6, fica mais fácil de visualizar. Esse aqui. Essa aqui é a síntese tabelada, é a tabela das 6. Tem a análise descritiva, e tem as outras 5 análises, né, as que contribuíram mais para a pesquisa, a regressão linear múltipla, a redes neurais, a cluster, a Pearson, com Spearman, que é a correlação, e a nova. Então, foram essas 6 análises rodadas. A análise descritiva, ela é uma análise feita apenas para caracterizar a amostra. É um mapeamento. Você pega uma amostra de pessoas que responderam o formulário e você vai caracterizar. Pega as características dela, por exemplo, idade, né, renda, né, escolaridade, né, quantas mulheres, quantos homens, né, qual que é o percentual de mulheres e homens. Na verdade, isso é uma caracterização. Então, ela não tem causa e efeito, não tem, né? Variável explicativa, né, que seria as Sim, independentes, nem variável de resposta seria dependente. É só para caracterizar. É o tipo de análise daqui mais básica que tem, uma caracterização. Mas não quer dizer que não seja importante. É sempre importante toda amostra caracterizar a amostra para saber até como interpretar as demais, né, análises realizadas, resultados mais análises. Porque, de uhum. repente, se a quantidade de pessoas que responderam, né, tem um nível de instrução mais elevado, isso dá um peso maior. Se eles têm um nível hierárquico mais elevado na empresa, também dá um peso maior. E isso pode ser utilizado
para saber se a amostra ela foi representativa ou não da população. É muito utilizado, né? O perfil amostral, ele é muito utilizado para saber se a amostra ela foi representativa ou não. Principalmente nesse caso, que a amostra é aplicada na pesquisa, ela não é probabilística. Tá? Ela não teve um cálculo do tamanho, né, não é amostra aleatória assim, né, não tem não é amostragem probabilística, é amostragem não probabilística. Essa não exige o cálculo do tamanho da amostra. Justamente por isso que a análise descritiva ela ganha muito mais importância. Né? Se fosse análise probabilística, não faria, tanto faz se botar análise descritiva ou não, numa pesquisa que tem análise probabilística, porque teve o cálculo, né, do tamanho mínimo da amostra. Então, se você utilizou aquele tamanho mínimo da amostra maior, então já se sabe que os resultados são generalizáveis para o todo. Mas no Sim. caso de uma amostragem não probabilística, é fundamental colocar a análise descritiva justamente para poder explicar o nível de robustez daqueles resultados. Será que eles são generalizáveis, não são? Ou serve só para essa empresa, ou para esse conjunto amostrado? Então, é muito importante isso. Então, aí, agora vindo aqui, análise descritiva. Coloquei assim, escrito. A análise descritiva, ela foi empregada como o primeiro passo da pesquisa, porque a sua função é apresentar quem são os participantes e como eles se comportam de forma geral, sem ainda tentar prever ou explicar causa. Ou seja, a análise descritiva ela não prevê causa nenhuma, não tem variável explicativa, nada disso, só caracteriza. Num primeiro momento, essa análise serve apenas para caracterizar a amostra, os dados coletados por meio dela. Os resultados mostram que a maior parte dos participantes tem entre 35 e 44 anos, ou seja, 63,2% dos respondentes. Foram 125 respondentes. Né? Desses 125, 79 estava nessa faixa etária, de 35 a 44. Ou seja, a maior parte está dentro dessa faixa etária. Que é justamente a maior parte que está disposta a pagar mais por produtos de moda sustentáveis, inclusive. A maior parte é do gênero feminino. Aqui eu não coloquei o percentual, é algo que pode ser colocado. Lá nos slides tem, 83,3% da sua amostra, dos 125 respondentes, são mulheres, o restante homens. A maior parte possui pós-graduação e a maior parte possui uma renda acima da média nacional. Então, assim, esse perfil é o perfil de pessoas que estão mais dispostas a pagar mais no setor de moda por conta da compra, aquisição de produtos mais inclusivos e sustentáveis. Esse aqui é o perfil, então é importante saber isso, né? Que assim, existem clientes que estão mais dispostos a pagar mais, as análises todas mostram que sim. Mas imagina se não tem a descritiva para saber qual é o perfil que está disposto a pagar mais. Então, isso não ajudaria, por exemplo, o setor da sua empresa de marketing a criar campanhas publicitárias, né, de marketing, de propaganda específicas para esse público-alvo. É a mesma coisa, assim, você tem um produto, você sabe que existe um público-alvo que ele compra esse produto. Você sabe que ele está disposto a pagar tanto. E que, né, todas as características do produto são atraentes para esse público. Mas imagina você não saber quem é esse público. Aí não ia vender, né? Então, a análise produtiva, ela revela para você qual é o público-alvo, né, do produto específico que você está estudando, né? E que vai ter aquele comportamento de consumo naquela situação, naquele contexto, com aquelas variáveis. Então, assim, aí você sabendo o público-alvo, aí você vai direcionar esse público-alvo às campanhas publicitárias. Então, é muito útil para o setor de marketing, né, para criar as campanhas de tráfego pago, se for virtual o negócio, né, tráfego orgânico também pode ser. Eu trabalho com isso. Digital. É muito interessante isso. Né? E isso aí vai ter impacto, né, no aumento das vendas, aumenta leads, aumenta vendas, né? E no e-commerce, muito impacto no financeiro, que acaba, né, trazendo maior faturamento, maior lucratividade, rentabilidade, etc. Então, tudo isso ajuda. Né? Isso indica, esse perfil aqui, um público adulto, qualificado e com capacidade crítica de consumo. Do ponto de vista comportamental, a maioria valoriza diversidade, inclusão e sustentabilidade. Esse público aqui valoriza muito. Né? Mulheres, principalmente mulheres, né, com pós-graduadas, com renda acima da média nacional, nessa faixa etária. Principalmente esse público valoriza muito diversidade, inclusão e sustentabilidade. Já tendo comprado ou deixado de comprar marcas com base nesse critério. Ou seja, já tendo comprado aqueles produtos que são sustentáveis, inclusive, né, de empresas que empregam responsabilidade socioambiental, empresarial,
e deixado de comprar produtos que não atendem esses critérios, que não são inclusivos, né, ou de empresas que sabem que as práticas não são socialmente, né, responsáveis. Às vezes está degradando o meio ambiente, a empresa está envolvida, né, no desmatamento, né, tá poluindo muito o meio ambiente, né, embora está enriquecendo muito, mas está, né, Está destruindo a trazendo natureza. dano, né, para a sociedade, para a fauna, para a flora. Então, esse público não compra dessas empresas, porque já percebe, pode ter marca, pode ter o produto, pode ser bom, mas a empresa não tá se responsabilizando pelos efeitos danosos que ela está gerando no ambiente, para as pessoas, né, para a vida. Então, não vou comprar daquelas empresas que, além do lucro, ela também pensa nos impactos que ela gera. Ela vai diminuir ao máximo os impactos danosos que ela tem. Algum impacto ou outro negativo toda empresa gera, infelizmente, né? Porque tudo tem química, tudo é industrializado, enfim, né, vai fazer o quê? Acaba causando algum dano ou outro, mas as empresas socialmente responsáveis investem em políticas para diminuir ao máximo a poluição que gera. Né? São políticas inclusivas, enfim, né? Investem em recursos humanos, né? em políticas socioambientais. Então, isso impacta na decisão desse público. Essa análise ela não prova a relação de causa e efeito, mas demonstra claramente que o público pesquisado já incorpora valores éticos e socioambientais em suas decisões de compra, o que justifica o uso de análise mais avançada para entender como esses fatores se relacionam entre si. Então, assim, essa foi uma análise só para caracterizar, né, qual é o público-alvo específico da pesquisa. E que na sua pesquisa, por ser amostragem não probabilística, ela tem muita importância, justamente para explicar qual é o público-alvo que está sendo explicado e qual é a robustez dos resultados, se eles são generalizáveis ou não. Até que ponto pode-se generalizar os resultados finais. Sim. Agora, a regressão linear múltipla, essa é utilizada para causa e efeito. Né? No caso, o efeito, a variável principal é a 18, né? Você está disposta a pagar mais por um produto de moda que seja, inclusive, sustentável? Essa é a variável de resposta, né? Também chamava variável, eu pus até os nominhos dela aqui, a variável principal tem todos esses nomes aqui, que está no entre parênteses. Variável principal é a mesma coisa que variável de resposta, que é a mesma coisa que variável de saída, que é a mesma coisa que output, que é a mesma coisa que variável dependente, que é a mesma coisa que condições finais. Mas por que tudo isso de nome? Porque depende muito da teoria utilizada. A teoria do caos lá da física, por exemplo, utiliza o nome condições finais. A teorias estatísticas, teoria da probabilidade, utiliza variável de entrada, aliás, variável de saída, output, né? A engenharia, teorias da área de engenharia utiliza o termo output, ou da área computacional utiliza output também. Então, assim, variável dependente, na verdade, as teorias estatísticas todas, da matemática, utilizam variável dependente. Eu coloquei todos os nomes possíveis, porque, assim, caso, né, você está falando variável dependente, e aí alguém da banca fala assim, quais foram as condições, quais foram as variáveis das condições finais da sua pesquisa? Mas você está acostumado com o termo variável dependente, fala assim, variável, condições finais, não, você já sabe, variável, condições finais é a mesma coisa, variável principal, variável dependente, você já sabe a mesma coisa. Você falou quais foram as variáveis de output da sua pesquisa. Então, variável de output é a mesma coisa que variável principal, é só nomes diferentes. Essa daqui, né? Você está disposto a pagar mais por um produto de modo seja, né, inclusivo, sustentável? E as variáveis de entrada que explicam são essas aqui, Q7, Q8, Q9, Q12, Q14. Para entender melhor o que é variável de entrada e saída, por exemplo, você usa ChatGPT, não usa? Uso o ChatGPT e aquele da Google lá que eu uso O bastante. Gemini. Gemini. Então, tem o ChatGPT, o Gemini, o Perplexity, Replica, tem de tudo. Então, assim, quando você coloca um texto, aquilo que você está colocando é um texto de entrada, é uma variável de entrada. Isso é a mesma coisa que input. Aquele texto que você coloca, que a gente chama de prompt, que é um comando, seja o texto que for, apresente para mim informações sobre o setor de moda, por exemplo. Esse é um texto. Esse texto é um comando, é uma variável de entrada. É um input, é uma variável explicativa, condições iniciais do seu chat. Quando você solta ele, clicou Enter, vai ter um processamento. O processamento é interno, a gente não vê, às vezes até aparece o GPT lá processando algumas, né, informações ali, o que ele está fazendo enquanto, né, ele não soltou o resultado. Né? Às vezes aparece, às vezes não aparece. Né? Então, assim, esse processamento interno é chamado de throughput, né, na engenharia. O input é a entrada, o throughput o processamento, o output é a saída.
né? E o reverse food seria a retroalimentação, mas esses outros dois nomes não são muito empregados nesse daqui. Esses dois só que são empregados, o input e o output. Então, você colocou um texto. O ChatGPT, a inteligência artificial, ele vai processar, ela vai localizar no banco de dados dela aquela informação que você tem, vai cruzar, de repente, com outras bases de dados do Google, né? Algum Perplex tem conexão com algumas bases de dados, enfim. E tudo que ele localizar, ele vai reunir, vai organizar tudo aquilo na ordem que você pediu, e ele vai soltar. Quando ele solta, ele está te respondendo. Isso que ele está te respondendo é o que a gente chama de variável de resposta. É só uma ilustração, não é nada que você não saiba, você já faz isso, você está acostumado. Então, para ficar mais claro o que é a variável de entrada e a saída. Quando você solta o texto, você está colocando uma entrada, que é o input. E quando sai o texto, ele coloca a saída. Agora, para você entender qual que é a relação que tem a entrada com a saída, isso, né, para você entender a relação entre essas variáveis independentes são de entrada com a variável principal, que é de saída, é a mesma relação que tem o texto que você colocou na inteligência artificial de entrada e o texto que a inteligência artificial devolve para você como saída. Qual que é a relação que tem? Se você pedir, por exemplo, informações sobre o setor de moda, ele vai te fornecer exatamente isso. Enquanto mais genérico você for na variável de entrada, mais genérico vai ser na de saída. Quanto mais específico você for na entrada, mais específico vai ser na saída. Então, na verdade, o que você quer ter como resposta são as mesmas características que você tem que colocar aí na entrada. Porque se você não coloca na entrada, você não vai obter isso na saída. Então, quer dizer, primeiro, a gente tem que saber o que a gente quer obter de resposta do ChatGPT. Qual que é a resposta que quer ter? Você quer ter, por exemplo, algo mais detalhado, algo mais completo, algo mais exato, algo cronológico, algo, por exemplo, né, do mais antigo para o mais recente, do mais recente para o mais antigo, algo em ordem alfabética crescente, alfabeto decrescente, algo... Quer dizer, aquilo que você quer ter de resposta é aquilo que você tem que pedir na entrada. Então, se você for muito detalhado, localize o seu banco de dados, né, informações sobre o setor de moda, apenas no território brasileiro, né, do ano 2000, né, até 2026, né, entende? Referente aos produtos tais comercializados no e-commerce. Então, você está sendo bem específico. Ele vai localizar apenas aquele produto, apenas naquele recorte temporal, naquele recorte espacial, e comercializar apenas naquele formato que é o e-commerce, e vai localizar apenas aquilo. Quanto mais detalhado você for na entrada, mais detalhado vai ser na saída. Né? E o recomendável é isso, que na entrada seja o mais detalhado, o mais preciso possível, para que na saída seja exato mesmo aquilo que você quer. A mesma coisa aqui nas análises estatísticas. Para a gente explicar essa variável de saída, a gente quer saber a disposição. Quanto mais coerentes forem essas variáveis da entrada, quanto mais relacionadas estiverem com a variável de saída, então por isso a gente já escolhe variáveis, aquelas que a gente, né, e imagino que mais vai ter relação, aquelas que coerentemente, né, obviamente tem mais relação com a de saída, justamente para testar se tem ou não, e os resultados vão comprovar ou não se tem relação com a de saída. Por exemplo, você já comprou alguma marca de moda devido ao seu posicionamento inclusivo? Com certeza, essa pessoa já tem o costume de comprar marcas justamente por conta dela ser inclusiva, isso é óbvio que vai afetar a disposição dela atual de comprar um produto. Então, justamente, é por isso que essa variável, antes de fazer a análise, ela foi selecionada, né, por conta do nível de coerência entre ela e a de resposta. Você acredita que a inclusão social das marcas de moda impacta a sua lealdade à marca? Se a pessoa já tem essa crença, né, ela já alimenta essa afirmação para ela. Não, eu sei que as marcas, né, de moda, elas vão impactar a lealdade à marca. Ou seja, eu vou comprar sempre daquela marca porque eu sou leal. Essas marcas que eu sou leal a ela, é sempre dela que eu vou comprar. Refrigerante é sempre a Coca-Cola, não vou comprar outro que eu sou leal a ela. Vamos supor, né, não estou dizendo. Tênis é sempre da Nike. O meu tênis tem que ser a Nike, não pode ser outro. Então, que essa pessoa já tem aquela lealdade para aquela marca, isso vai influenciar, né, a decisão de compra dela. Ela já é leal à marca, seja por questão familiar, por questão, sei lá, às vezes a sociedade, parceria com alguém de lá, conhece alguém de lá, às vezes já comprou, gostou, enfim, tem vários motivos. Você considera a sustentabilidade um fator importante ao escolher uma marca de modo no e-commerce? Essa pergunta está muito relacionada até com o perfil amostral, né? Pessoas mais estudadas, né, tendem a ser mais conscientes no consumo, né? O consumo consciente está muito atrelado ao nível de instrução do, né,
do consumidor, da consumidora. Pessoas mais leigas, elas não se preocupam muito se o produto é inclusivo ou não, se é sustentável ou não. Elas nem têm entendimento, nem têm interesse em saber se é sustentável ou não. Ela quer comprar, compra em qualquer lugar, tá bom, não tem problema. Você não tem nem interesse em pesquisar se a empresa é socioeconomicamente responsável. Pessoas mais instruídas já têm uma consciência maior. Pesquisa a empresa, pesquisa o produto, né? Quer saber os impactos daquele primeiro. Já tem umas marcas, né, que ela já conhece, que fazem parte de empresas que são socialmente responsáveis, marcas que ela já sabe que são, inclusive, sustentáveis. Então, isso, né, acaba impactando nessa exposição de pagar mais. Q12, você acredita que as marcas de moda devem divulgar de forma transparente suas práticas de sustentabilidade? É uma outra crença que a pessoa, né, pode ter, e essa crença, se a pessoa tiver, né, se ela entende que a transparência na divulgação ela é um fator muito importante para as práticas sustentáveis, toda vez que ela identificar uma empresa que não divulga de forma transparente, ela vai entender que a empresa não é sustentável, realmente não é. E se ela entende assim, ela já não vai comprar. Quer dizer, uma das características para comprar aquele produto é se a empresa tem a divulgação de forma transparente. Será que, quando ela vai divulgar o produto para vender, ela está fazendo propaganda enganosa? Ou ela está colocando exatamente aquilo que ela está fornecendo? Será que, de repente, ela está vendendo uma geladeira, mais ou menos, falando que é uma Brastemp? Será que ela está vendendo um Fusca, falando que é Ferrari? Será que ela está vendendo uma casa de pau a pique, falando que é uma mansão? Então, quer dizer, a propaganda tem que ser exatamente o que ela está vendendo, né? E o serviço também, o serviço que a empresa está prestando. Se o serviço que a pessoa está prestando fala que é uma coisa, mas, na verdade, não é aquilo, então, aí seria propaganda enganosa. Aí, já o consumidora, que tem esse entendimento, ele não vai comprar se não tiver coerência entre a divulgação que está sendo feita e aquele produto que está sendo fornecido. Tem que ser exato, as características do produto têm que ser aquelas mesmas, né? Ou aquilo, né? Tudo, né? Todas as características, toda a negociação, o processo de compra e tudo mais, né? Valores também, informar, tudo aquilo tem que estar totalmente coerente, senão a pessoa percebe, não tem transparência, e transparência é uma característica da sustentabilidade. Não é transparente, então não é sustentável, e a pessoa não compra. Q14, você costuma pesquisar sobre a sustentabilidade das marcas de moda antes de realizar uma compra online? Muito interessante. Pessoas, né, com nível de instrução maior, igual o perfil apresentado, a maioria mulheres daquela faixa etária, 35, 44 anos, né, a maioria pós-graduada, esse perfil costuma pesquisar muito sobre sustentabilidade. As características, né, ser transparente, ser inclusivo, né, se respeita o direito do cidadão. Né? Por exemplo, tem muita empresa que emprega a venda casada. Né? Muita loja, por exemplo, uma senhora dona de família vai comprar uma geladeira. Aí o vendedor empurra o fogão. Não, só pode comprar a geladeira se comprar o fogão junto. Isso é proibido, não pode. O que tem a ver a geladeira com o fogão? O fogão não vai gelar a comida, nem a geladeira vai esquentar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela pode comprar cada um separado. Não, você só vai comprar a TV se for levar o som. Só compra a cama se for levar o armário. Não, a senhora tem direito de escolher a que ela quiser. Se ela quiser só comprar a cama, é a cama. E pior, tem uns lá que, né, tem vendedor, que a maioria faz isso, né, só para ser o funcionário do mês, para vender mais, ganhar mais comissão, não está interessado em saber se a senhora suou o mês inteiro, e aquele é o salário do mês, e ela já está apertada lá, não precisa de tudo aquilo, aqui é algo simplesinho, de repente aqui é a geladeira simplesinha, só para o marido colocar lá a marmita para levar no dia seguinte no trabalho, eles estão enviando a geladeira de 2 andares nela, com coisas que ela não precisa, fazendo apagar o olho da cara. Não, está errado isso. Então, quer dizer, isso são práticas que a gente percebe que violam o Código de Defesa do Consumidor. Não tem respeito ao direito do cliente, do consumidor. E isso não é sustentável, você vai totalmente contrário à sustentabilidade. Portanto, um consumidor consciente que sabe que a empresa emprega essas práticas, não vai comprar, são práticas comerciais abusivas. Não vai comprar. Eu não compro numa empresa que tem esse tipo de comportamento. Eu prefiro comprar, lógico, uma empresa que respeite o direito do cidadão. O vendedor chega e fala, senhora, o que a senhora precisa? É só de uma geladeira simples? Vamos lá na mais simples. A mais simples, vou parcelar o máximo possível para a senhora. Vou dar o máximo possível de desconto, a senhora vai levar. Tá? E, inclusive, o mês que a senhora não conseguir pagar, vem aqui, fala comigo que eu dou um jeito para a senhora, para a gente resolver, jogar mais para frente, enfim, mudar a data, vem aqui. Então, isso é respeito ao direito do cidadão. Diferente, chega uma pessoa rica, sei lá, uma pessoa, não precisa ser, uma pessoa, né, mais, né, um perfil financeiro, né, mais favorável,
O que você precisa? Eu preciso de uma geladeira chique, né? Tudo bem. Não, o valor é tal, eu tenho condições de pagar. Não, vem cá, vamos lá. Aí vamos dar uma geladeira lá, a pessoa leva 2, 3, enfim, aquilo que a pessoa paga. Então, cada um é o perfil contributivo. A mesma senhora que hoje já não pode pagar, amanhã talvez ela possa. Amanhã talvez ela possa comprar 2 geladeiras, 3, 4, enfim. Então, assim, isso é questão de respeito à capacidade contributiva do cliente. Né? Aquela cliente está dizendo não pode pagar muito, então é respeitar isso. Eu posso pagar numa dose moderada? É aquilo. Não, eu tenho condições de comprar à vontade, quanto eu quiser, quanto produto eu quiser. Então, assim, é questão de perfis econômicos diferentes. E o vendedor que respeita isso, ele está tendo uma prática comercial sustentável, ele está respeitando o Código de Defesa do Consumidor e os direitos do cidadão. E, com certeza, esse perfil, né, da sua pesquisa que compra produtos, inclusive, sustentáveis, tem preferência para pagar mais pelos produtos dessas empresas, que tem essas práticas. Aí, é muito importante, então, eu falei dessas variáveis porque essas variáveis são o coração dessas duas análises, né? A análise de regressão múltipla e a modelagem de redes neurais. Então, aqui, a regressão linear múltipla foi utilizada para responder a uma pergunta central da pesquisa. Quais fatores realmente influenciam a disposição do consumidor em pagar mais por produtos de modo, inclusive, sustentável? Diferente da análise descritiva, né, que foi só para caracterizar a amostra, ou seja, identificar o público-alvo da pesquisa, a regressão linear múltipla ela permite avaliar o efeito das variáveis, várias variáveis ao mesmo tempo. Variáveis independentes, explicativos de input, que são essas 5 aqui, né, apresentadas, sobre uma variável principal. A variável dependente, que é essa aqui, 18, a disposição de pagar mais por produtos, né, inclusivos e sustentáveis. No gráfico que está no TCC, tipo desse modelo, observa-se um plano com caixa desenhada. Então, tem um gráfico, tem várias caixinhas, né, uma embaixo da outra. No eixo, né, X, que é o da horizontal, representa a variável que se deseja explicar. Né? E no eixo vertical, que é o Y, tem as 5 variáveis que explica a disposição de pagar mais que aqui 18. Né? Então, ali tem várias caixinhas. E na frente da caixinha, de cada caixinha, tem um número. Aquele número que está na frente de cada caixinha é o R quadrado, né, que é uma métrica calculada na regressão linear múltipla. E esse R quadrado, na verdade, é uma métrica que indica o quanto o modelo ele consegue explicar o comportamento observado. No caso, assim, o R quadrado tem um R quadrado geral, né, do modelo como um todo, né, se aquelas variáveis, o conjunto das variáveis, né, explicativos, o quanto elas explicam a variável de resposta, e tem o R quadrado individual também em cada uma, em cada caixinha você vê um númerozinho. Quer dizer, aquele R quadrado que está na frente do Q7 é o quanto essa variável Q7 ela consegue explicar a Q18, que é a principal. O numerinho que está na frente da caixa do Q8 explica o quanto que essa variável Q8 consegue explicar a Q18, que é a principal. E sucessivamente, né? O número que está na frente da Q9, quanto que a questão 9 consegue explicar a Q18. O número que está na frente da Q12, quanto que a Q12 consegue explicar a Q18. E o número que está na frente da Q14, quanto que a Q14 explica a Q18. O R quadrado geral de 0,423 significa o quê? Significa que cerca de 42% da variação da disposição de pagar mais é explicado pelas 5 variáveis do modelo. Então, esse R quadrado é o geral, né, do modelo da regressão de altura, considerando as 5 variáveis. O conjunto das 5 variáveis explicam 42% da variação da disposição de pagar mais. Em pesquisas com o comportamento humano, esse valor é considerado moderado e relevante. Estas 5 variáveis analisadas, pesquisar sobre sustentabilidade antes da compra, Q14, que é a primeira caixa no gráfico, ela apresentou coeficiente de 0,444, com significância estatística elevada, mostrando que, quanto mais o consumidor pesquisa, maior ele tende, ou ela, né, tende a ser sua disposição de pagar mais. Então, quanto mais pesquisa, mais ela entende, né, se a empresa ela é socioeconomicamente responsável ou não, se aqueles produtos fornecidos eles são, inclusive, sustentáveis ou não, e com base nisso, sua consciência ela é maior. E assim a sua decisão, né, é baseada nessa consciência e ela é mais disposta a pagar mais por esses produtos que são inclusivos e sustentáveis. Se não forem inclusivos e sustentáveis, não pagam mais. Já variáveis como exigir transparência, que é a Q12,
ou considerar a sustentabilidade importante, que é a Q9, no gráfico representados pelas segunda e terceira caixa, respectivamente. Apesar de conceitualmente relevantes, não tiveram efeito estatisticamente significativo direto no modelo. O que mostra isso? É o numerinho que está na frente, o número foi encontrado. Na Q9, na frente, está menos 0,05, deu negativo. E no Q12, o coeficiente foi de 0,06. O que isso significa? Sugere que essas atitudes declaradas são menos determinantes, são menos relevantes do que comportamentos concretos. Ou seja, a variável, né, de pesquisar sobre a sustentabilidade é um fator que impacta muito mais na disposição de pagar mais por um produto inclusivo, né, ou sustentável, do que, por exemplo, a Q12, no caso, a variável Q12, exigir transparência ou considerar sustentabilidade importante. Então, quer dizer, existe a crença de que na verdade, é um fato. Na verdade, a gente está falando de perfil de consumidor, por isso que foi traduzido como crença. Na verdade, a transparência que faz parte de práticas sustentáveis, o quanto os consumidores, né, respondendo à sua pesquisa, dão valor a essa transparência? Não muito. Não muito. É uma prática responsável? É sim, mas eles dão mais valor às pesquisas que eles fazem sobre o histórico da empresa e dos produtos, se eles são responsáveis, se eles são sustentáveis ou não. Então, as pesquisas feitas sobre a empresa e os produtos têm um impacto muito maior na decisão dessa amostra, desse conjunto de respondentes, do que, né, eles exigirem transparência. Ou seja, em outras palavras, esses respondentes, eles não são muito exigentes na questão da transparência. Eles não são muito exigentes na questão, por exemplo, de considerar do nível de importância da sustentabilidade, por exemplo. Eles não pensam muito nessa questão, dessa certo nível de importância. Na verdade, eles estão mais atrelados a fatos concretos, não algo mais teórico, né? Qual que é o nível de importância, qual que seria o nível de sustentabilidade aqui? Ele não está muito interessado nisso. Nem métricas, assim, falando essas coisas. Ele está interessado nas pesquisas. Pesquisa a história da empresa, o que a empresa está envolvida, quais são as práticas comerciais que ela tem. É algo mais concreto, né? Quais são os relatos, né? Pessoas que já compraram lá, o que essas pessoas estão falando? Quais são os depoimentos desse produto? É positivo, negativo? Se tiver muita gente falando mal, ele já nem chega perto. Veja, muita gente falando mal, um ou outro falando mal, só não, um ou outro sempre tem, né? Mas se tiver a maioria está falando bem, então é boa coisa, é bom sinal, né? Se as práticas comerciais elas respeitam o direito, né, tá ótimo. Então, as pesquisas estão falando, é um fator muito mais importante para esse perfil. Já a variável impacto da inclusão social, né, das marcas da lealdade, né, e do cliente a mesa, que é a Q8, quarta caixa do gráfico, ela apresentou um coeficiente estimado de 0,25, indicando, né, que faltou o N, indicando impacto ou relação positiva com a variável principal, que é 18. Isto é, significa que quanto mais leal o cliente ou a cliente é à sua marca preferida, mais disposto ou mais disposta ele está a pagar mais pelo produto adquirido, né? É aquela questão, se o tênis é a Nike, né, uma marca que a pessoa está acostumada a comprar o tênis é a Nike, e ela está ciente que a Nike ela é uma marca sustentável, toda vez que ela for comprar calçado, é Nike, né? Se refrigerante é a Coca-Cola, se ela está, né, conhece a história da empresa Coca-Cola, sabe que os produtos da Coca-Cola, né, são sustentáveis, toda vez que ela pensar em refrigerante, a preferência dela é a Coca-Cola. Só compra outro se não tiver para Coca. Se naquele dia não tiver para Coca, vai uma mantiqueira mesmo, vai uma Fanta. Mas se tiver para Coca, é a Coca. É assim, né, a pessoa vai comprar cerveja, enfim, é assim sucessivamente. Eu não vi cerveja. Ter experiência prévia com marcas inclusivas. Q7, quinta e última caixa do gráfico. Também teve impacto positivo com o coeficiente 0,199. Então, quer dizer, dessas 5 variáveis, analisando, né, o R quadrado de um por um individualmente, das 5, a que mais impacta na Q18 é a Q14. Né, o coeficiente maior, 0,444. Depois dela, foi a Q8, com 0,25. Logo depois, a Q7, com 0,19. Depois, a Q12, com 0,06. E, por último, a Q9, com menos 0,05. A Q9 e a Q12 influenciam um pouco, pelo menos nesse perfil amostral. Tá? Isso aqui não quer dizer todos os consumidores do mundo, não é isso? Né? Nesse perfil, desses 125 respondentes.
Então, quer dizer, a Q9 e a Q12 influenciou um pouco a decisão deles de comprar, de pagar mais por produtos, inclusive, sustentáveis. Mais essas três variáveis, a Q14, a Q7 e a Q... Cadê aqui? A Q8, essas três influenciam muito mesmo, né, a decisão de pagar mais. Né? Ou seja, pesquisou, viu que tem muita gente falando bem, que as práticas comerciais são sustentáveis, isso impacta diretamente, certo? É certo que a pessoa vai comprar esse produto nessa empresa. Né? No caso, na Q8, se for aquela marca que a pessoa já sabe que é sustentável, ela vai comprar. Se for a Q7 também, se a pessoa já teve experiência prévia ao comprar destas marcas, né, específicas, né, e por isso ela sabe que são inclusive, é certeza, ela vai comprar. Porque já teve experiência positiva, ela não tem motivo para acreditar que vai ter uma experiência negativa, a menos que o padrão de qualidade da empresa diminua e ela venha a ter uma experiência negativa. Aí é diferente, mas a probabilidade que isso ocorra é muito pequena. Na terceira análise, a modelagem com redes neurais artificiais foi empregada porque o comportamento do consumidor nem sempre segue relações simples e lineares. Né? Enquanto a regressão linear múltipla trabalha com relações mais diretas, a rede neural é capaz de captar padrões mais complexos, semelhantes ao raciocínio humano. O gráfico, nesse modelo, normalmente apresenta camadas de nós interligados, onde as entradas representam as variáveis independentes, as camadas intermediárias processam as informações e a saída representa a previsão da variável principal. Não há linhas retas como na regressão, mas conexões que simbolizam pesos aprendidos pelo modelo. Quais as variáveis foram empregadas na modelagem de redes neurais artificiais? Exatamente as mesmas variáveis que foram empregadas na regressão linear múltipla. Né? As variáveis explicativas são as independentes, foram Q7, Q8, Q9, Q12 e Q14. E a principal, que foi utilizada, né, como principal em várias análises, é a Q18. Né? A principal sempre foi essa aqui, a disposição de pagar mais. Os resultados das redes neurais deram o quê? Os resultados da rede neural mostraram desempenho superior com erro médio quadrático de 0,1176 e erro médio absoluto de 0,1983. Esses números indicam que as previsões do modelo ficam, em média, muito próximas dos valores reais observados. Quando o valor real era 100%, né, indicando disposição para pagar mais, o modelo frequentemente previa valores próximos, como 0,9, ou seja, 90%. Quando era 1, o modelo ia para 0,9, ou seja, na mesma direção, convergente. Quando o valor era 0, o nada, né, a previsão também se aproximava lá do zero, mostrando boa capacidade de diferenciação entre os casos. Então, quer dizer, o modelo mostra total convergência. Quer dizer, aqueles valores, né, observados, né, foram muito próximos aos valores que foram encontrados nas previsões. Valores previstos, né, muito próximos aos valores reais observados. Né? Então, essa aproximação indica adequação do modelo de redes neurais a esses dados, significa que total convergência, né? Uma boa capacidade de diferenciação entre os casos. Isso demonstra que a decisão de pagar mais por produtos sustentáveis não depende de uma única variável isolada, mas de um conjunto de fatores que interagem entre si. E o fato de que, ao se aproximar de 1, quando de fato o valor real era 1, e de 0, quando o valor de fato era 0, isso indica que as variáveis de entrada, os inputs, né, desse modelo de redes neurais, aquelas 5 variáveis, são as variáveis adequadas para explicar os resultados. Então, quer dizer, quais são as variáveis de entrada que estavam provocando esse comportamento, né, de fazer os valores previstos se aproximar daqueles valores observados? Aquelas 5 variáveis, né? Essas 5 variáveis dentro do modelo de redes neurais, a Q7, Q8, Q9, Q12, Q14, são as 5 variáveis que explicam, né, de forma adequada a variável de resposta a Q18, a disposição de pagar mais, mostrando que esse modelo é adequado. Esse modelo, quando falo modelo, o conjunto dessas 5 variáveis são as variáveis principais que explicam a variável principal a Q18. Ou seja, confirma, né, o que foi apresentado na regressão linear múltipla. Com a diferença, claro, na regressão linear múltipla foi apresentado até o quanto, né, cada uma das variáveis, né, explicativas impacta na variável de resposta, e não só o modelo como um todo.
né? Agora, a análise de cluster, também chamada o agrupamento, ou divisão em grupos, né? Esses grupos, cada grupo é chamado de cluster. Aqui foram 3 grupos, né? O grupo 1, o grupo 0, né? O cluster 0 foi a renda. O grupo 1, ou cluster 1, foi a idade. O grupo 2, ou cluster 2, foi a avaliação sustentável, né? E aqui é apenas uma forma de classificação, né? Divide-se em grupos, né? Com base em critério, cada grupo tem uma característica, óbvio, né? E quais são, né, os dados, né, as respostas que se encaixam no cluster 1, no cluster 2, no cluster 3, quais são as características padrão do grupo 1, do grupo 2 e do grupo 3? Existem padrões. Então, a análise de cluster, né, o agrupamento, a análise de grupo que denominamos de cluster, foi utilizada para identificar perfis distintos de consumidores dentro da amostra, sem impor categorias prévias. O objetivo não é explicar causas. A análise de cluster não serve para explicar causa como a regressão linear. O que ela faz? A análise de cluster, ela segmenta. Ela faz uma segmentação do público-alvo com base em semelhanças, padrão ou padrões identificados em cada grupo cluster. O gráfico tipo do método Caminhos, que é essa análise de cluster, apresenta pontos distribuídos em um plano, onde cada ponto representa um respondente cruzado. De cada variável cluster é apresentado na horizontal eixo X, com o variável cluster apresentado na vertical eixo Y. E as cores ou símbolos indicam a qual grupo ele pertence. Então, assim, aí tem um gráfico, né? O gráfico, ele tem 9 quadradinhos, né? 3 na primeira linha, 3 na segunda, 3 na terceira, dentro do mesmo gráfico. E aí está dividido ali, né? Os 3 primeiros, né, relacionados à renda, os 3 segundos à idade, os 3 primeiros à avaliação sustentável. E no eixo X também tem essas mesmas variáveis, né? Renda, idade e avaliação sustentável. Na verdade, as mesmas 3 variáveis que estão no eixo X, elas também estão no eixo Y. Então, está tendo ali uma relação, né? Uma caracterização. Quais são os padrões, né, dentro, né, da relação entre uma e outra. No caso, renda e renda, renda com idade, renda com avaliação sustentável. Idade com renda, idade com idade, idade com avaliação sustentável. Avaliação sustentável com renda, avaliação sustentável com idade, avaliação sustentável com avaliação sustentável. Então, tem a relação, parte a parte, cada caixinha tem uma relação cruzada entre essas variáveis. E as cores que estão dentro de cada caixinha, elas simbolizam o grau dessa relação. As cores mais escuras indicam uma relação mais positiva, estão mais relacionadas uma com a outra. E as cores mais claras significam uma relação negativa, estão menos relacionadas uma com a outra. Os pontos dentro de cada caixa, com relação cruzada entre as variáveis, quanto mais escuro for a relação positiva entre elas, aliás, quanto mais escuro, maior a relação positiva entre elas. E quanto mais claro, menor a relação positiva. Na relação entre meias variáveis, por exemplo, idade com idade, renda com renda, e avaliação sustentável com avaliação sustentável, o gráfico apresenta colunas ao invés de pontos, também representando com cores mais escuras, maior relação positiva, e cores mais claras representam qual que foi menor essa relação positiva. Observou-se que grupos com renda mais alta tendem a apresentar maior consciência ambiental. No entanto, as comunalidades relativamente baixas indicam que esses fatores explicam apenas parte da variabilidade do comportamento, reforçando que o consumo sustentável não pode ser explicado apenas por características socioeconômicas. Isso aqui é interessante, não é questão de preconceito, não. Aqui, por exemplo, quando fala, né? Observou-se que grupos com renda mais alta tendem a ter maior consciência ambiental. Quer dizer, então, que pobre é burro, né, e rico é inteligente. Não, não é isso. Às vezes a pessoa pode interpretar que consciência seria inteligente. Não, não é isso. É só um perfil que, na prática, acaba acontecendo isso. Por quê? Pessoas que têm um perfil econômico mais favorável, não necessariamente, pode não ocorrer, né? Mas normalmente tem um nível de escolaridade maior. E por ter um nível de escolaridade maior, esse perfil de pessoas mais instruídas é o perfil justamente das pessoas que mais pesquisam sobre o histórico da empresa para saber se ela é socioeconomicamente responsável, e se seus produtos são, né, sustentáveis ou não, inclusivos ou não. Então, acaba que uma coisa, na prática, acaba estando mais relacionada com a outra, mas não é via de regra. Normalmente, pessoas com classe econômica mais alta, possuem nível de instrução maior,
pesquisam mais sobre sustentabilidade, então acabam tendo um nível de consciência socioambiental maior e, portanto, esse perfil que justamente está mais disposto a comprar, pagar mais por produtos inclusivos, né, e sustentáveis, que é justamente aquele perfil apurado lá na análise descritiva, né, aquele perfil majoritariamente feminino, pós-graduado, com renda, né, acima da média nacional e dentro daquela faixa etária de 35, 44 anos. Então, majoritariamente, mas isso quer dizer que é sempre assim? Homem, então, né, já que a maioria é mulher, homem, então não faz. Não, esse foi o perfil amostral, né? Na sua amostra, a maioria era mulher, né? Dependendo da região, dependendo, né? Da amostra, pode ser que se encontre um perfil, né, predominantemente masculino. Né? Pode ser que encontre um outro perfil de renda, uma outra faixa etária, mas a sua amostra deu aquele perfil, não tem problema. Então, na verdade, né, conforme falou, as comunalidades, né, relativamente baixas indicam que esses fatores explicam apenas parte da variabilidade do comportamento, reforçando que o consumo sustentável não pode ser explicado apenas com características socioeconômicas. Verdade, cruzando esse análise de custo, ele percebeu que existe esse padrão, aquele mesmo padrão que houve lá na análise descritiva, a maior parte, né, dos consumidoras dispostos e dispostas a pagar mais por produtos inclusivos sustentáveis, a maior parte são mulheres. Sim, a maior parte são pós-graduadas. Sim, a maior parte dentro daquela faixa de renda, acima da média nacional. Sim, e a maior parte naquela faixa etária. Sim, mas só existem, então, consumidores conscientes, dispostos a pagar mais por produtos inclusivos sustentáveis com aquele padrão? Não. Não é o único padrão, tá? Majoritariamente pode ser considerado que sim, mas não é o único padrão. Reforça que o consumo sustentável ele não é explicado apenas por aquelas características socioeconômicas, mas tem outros fatores. Existem fatores culturais, né? Existem outros fatores emocionais também, por que não? Existem fatores, né, familiares, enfim, existem vários fatores, né, que podem impactar, né, naquela decisão de compra por esse produto inclusive sustentável, que não apenas as variáveis investigadas, que não vão dar exatamente aquele perfil ali, né, apurado na análise descritiva, né? Aquele perfil é o perfil amostral, né? Depois, no final, a gente vai discutir se aquele perfil amostral, se ele pode ser considerado um perfil populacional, né? Para o geral, para o genérico, quanto pode ser generalizado ou não pode, né? Então, na verdade, o perfil amostral é aquele, né? Então, quer dizer que toda pessoa, né, para ter disposição de pagar mais produtos, né, inclusive sustentáveis, tem que ter aquelas características, tem que ser mulher, tem que ser pós-graduado. Então, quer dizer que o homem não compra produtos inclusivos, né, e sustentáveis, compra. Quer dizer, a pessoa que se não tiver pós-graduação, a pessoa não compra produtos inclusivos sustentáveis, não sabe pesquisar, não sabe, né? Não é discriminação com quem não tem pós-graduação, não é isso. É simplesmente aquele perfil, né, dos respondentes que tem aquelas características, esse é o perfil que mais está disposto a comprar, né, segundo as respostas fornecidas, né, produtos inclusivos e sustentáveis. Não quer dizer que alguém que não tem exatamente aquele perfil não esteja, né, porque existem outros fatores que também contribuem para esse comportamento, que não são apenas características socioeconômicas, como, por exemplo, fatores culturais. As correlações de Pearson e Spearman foram explicadas para verificar se existe uma relação direta entre pesquisar sobre sustentabilidade, que é a Q14, e estar disposto a pagar mais. Então, a correlação. O quanto essa pesquisa... Mas por que essa Q14 ela foi selecionada para a Q18? A Q18 é a principal, né? A disposição de pagar mais. Essa é a finalidade principal da pesquisa. E a Q14, por quê? Porque dentre as 5 variáveis independentes, né, empregadas tanto na análise de regressão linear múltipla quanto na modelagem de redes neurais, das 5, a que mais impacta, né, a Q18, encontrada nas duas análises, foi a Q14, justamente essas pesquisas prévias feitas sobre sustentabilidade, tanto por parte da empresa como no caso dos produtos em si. Então, essa foi a variável encontrada nas outras duas análises que mais impactou a Q18. Então, ela foi selecionada aqui de propósito, lógico que é a que mais impacta, para saber qual é a correlação que tem. Né? Vamos testar para ver se, né, o que a gente encontra, se está de acordo com as análises, não está. Né? Então, essas análises são úteis para identificar associações simples. O gráfico associado geralmente é um diagrama de dispersão, no qual cada ponto representa um respondente. O eixo horizontal mostra uma variável, o eixo vertical uma outra. Quanto mais alinhados os pontos estiverem em uma linha, maior a correlação. Adendo. As variáveis correlacionadas na análise. Aí teve aqui 14,
né? Você costuma pesquisar sobre a sustentabilidade das marcas de moda na O, região? Oi? o Wallace, a gente pode parar por aqui, porque eu vou precisar Pode, dar uma saidinha, pode mas sim. Então aí, a gente para aqui, Kaique. Aí você pode até vir. Ó, amanhã eu estou disposto. Não sei se amanhã você teria um tempo, caso você queira. Não, se não puder, não tem problema. É só você falar o dia, uhum. o horário, a gente marca assim. Se quiser outro fim de semana, pode Não, ser também. vamos fazer amanhã já, porque aí, como a gente já tá no embalo e tal, Tá? Não, aí tá bom. pode ser Amanhã a mais ou gente menos marca, o então. mesmo horário ali, às 3. Pode ser amanhã às 3. Aí a gente Uhum. volta, então. Amanhã a gente parte aqui Aí, da aí, coordenação, em então. vez de ser, eu gostaria de fazer uma com você na quarta-feira. Podia Tá ser? bom. Pode Aí, ser, pode mas ser. aí quarta-feira Sabe o teria que 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 a ser gente à pode noite. fazer, Kaique? Sabe o que a gente pode fazer? Amanhã a gente termina aqui, a gente das 6 análises, a gente considerou 3, né? Amanhã a Uhum, gente considera as outras 3, e na quarta a gente já entra nos slides, né? E aí você apresenta, né? Você pega os slides, apresenta direitinho, e eu faço perguntas como se eu fosse a banca. As perguntas que eu sei que a banca vai fazer na hora, né? Eu faço para você e aí você responde. Pode ser? A gente já treina assim. pode ser. Você acha que de Tá, joia, então. 20 a 30 minutos vai dar para a gente apresentar tudo? Porque tem bastante detalhes, né? Tem bastante. Então, mas aí o importante na hora do treinamento, a gente vai pegando todos os detalhes para entender de tudo. Porque aí, na hora, pode ser que a gente ensaie determinadas perguntas, pode ser que uma pergunta ou outra seja um pouco diferente, mas aí você estando preparado para tudo, pode cair a pergunta que quiser, que você vai estar afiado na Uhum. podaria. Mas na hora lá é bem rapidinho, né? Tanto é que a Mas aí apresentação a gente vai ensaiar. no próximo final de semana, se você estiver disponível, a gente pode fazer alguma coisa também, tipo, só do Pode, sim. O quanto você precisar, ó, quantas vezes você precisar. Uhum. Antes da defesa, você pode marcar quantas vezes você quiser, à vontade, a gente treina o quanto for Não, que eu necessário, tá quero bom, pegar cara? essa semana e a próxima para dar uma reforçada, para eu sentir mais seguro possível para eu apresentar bem. Tá jóia, tá jóia. Então amanhã a Uhum. gente considera as outras 3 análises, na quarta, né, os slides e continua. A gente pode treinar slide mais vezes, pode voltar aqui mais vezes. Se quiser abrir o TCC, também te abre. Uhum. Você ficar Certo. bem seguro Eu só lá. Tá queria te jóia, mostrar cara? um negócio aqui antes de eu ir. Você tinha perguntado para mim a data exata aqui, ó. Ele tinha mandado um e-mail recente aqui, ó. Deixa eu Ele, tirar o compartilhamento tá bom. aí, para você poder apresentar. Você tá vendo minha tela? Tô vendo. Aqui, ó. Vai ser dia 4 de fevereiro, às 7. Perfeito. Eu quero assistir, hein? Vou anotar aqui. Eu não tenho nenhum Uhum. outro compromisso no mesmo dia e horário, mas provavelmente não vou ter, não. Eu quero assistir, sim. Quero estar lá para Eles dar colocaram o até um parabéns para tutorial você aqui lá. agora, ó. Terá 20 minutos para apresentar, né? É o padrão. Eles falam 20 minutos, na hora lá é raro dar 20 minutos. Eu ficaria Uhum. feliz, viu? Eles Aquele que lançaram aqui quer, na programação do sistema deles aqui, ó. Tipo, acho que todos os alunos que irá apresentar no dia. já Aqui eu está acho que tudo tem ali até na relação, já, né? Já tem toda a programação, né? eu acho que tem até o tema do que os alunos Já vão. tem tudo, né? O tema de cada um. Talvez você Ó, encontre até o meu aqui, o ó. professor orientador ali e tudo mais, né? Aqui, ó, impacto, sustentabilidade. Mas, nossa, será que. Nossa, vai ser muita pessoa, porque é o tanto É de. muita gente, é muita gente. E Uhum. tomara que dê tudo certo, assim, em termos de horário, né? Que não tenha falha técnica, não tenha nada, que dê para todo mundo Sim, apresentar, sim. que não impacta na sua apresentação. Uhum. Então, eu Tá quero bom. estar no dia assim, né? Tá bom? Obrigado, Bom. Caí. Fica com Muito Deus, obrigado, viu? seu, Alice. Acho que agora eu Vai. sinto mais seguro, melhor, aí a gente vai se falando, hein? Tá bom, tá jóia. Combinado. Até mais. Bom, obrigado. Tchau, tchau.